porque por causa do horário também. Eu fico assim vendo todo mundo assim. Eu vou até tirar o óculos porque eu não vou ler, tá, gente? Eu vou só conversar aqui, falar, contar a experiência pra vocês. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa pra contar isso, porque é uma experiência que eu tive muito íntima com Deus, que eu tive, né? E todos nós somos filhos de Deus. Como nós somos divididos entre os judeus e os gentios, né? Para quem conhece Bíblia, nós como gentios temos que ter fé e acreditar. Muitas pessoas não acreditam no céu, não acreditam em inferno, mas se ler a Bíblia, todos vão saber, todos vão conhecer. E a experiência que eu tive, eu vou dividir aqui com vocês. Não reparem se eu chorar, tá, gente? Por favor, não reparem. Na verdade, foi um sonho que eu tive. Vou contar esse sonho pra vocês, porque esse sonho, ele não é um sonho comum. Eu até contei pro meu pastor no dia. E hoje eu assisti uma pregação e ele falou uma palavra que mexeu muito comigo. Exatamente porque eu tava assim, fiquei o dia todo meditando nisso hoje. Que Deus marca encontros inusitados em lugares adversos. Esse é o tema do que eu vou contar hoje. Então, eu vou contar para vocês o sonho que eu tive e o que aconteceu comigo. Qual o motivo desse sonho? Hoje eu entendo o motivo dessa experiência que eu tive. Por quê? Porque há uns meses atrás, no ano passado, eu comecei a questionar o Senhor, comecei a questionar Deus. Por que a gente existe? Para que a gente existe? Será que Deus existe mesmo? Tô confessando para vocês aqui, gente, o que todo mundo pensa, tá? Eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso. Por que a gente veio parar aqui na Terra? Para que a gente tá aqui? O que a gente veio fazer aqui? E eu comecei a perguntar isso pro Senhor, ficava perguntando todo dia. E as coisas que aconteciam comigo, eu ficava indagando. Por que acontecem essas coisas comigo, certas coisas comigo? Por que acontece comigo e não acontece com fulano? Né? Por que fulano é melhor do que eu? Por que fulano não merece nada e tá recebendo tanto? E eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso. Então eu vou contar pra vocês. O sonho é o seguinte. Eu estava indo pra igreja com o Júlio, de carro, no sonho. Detalhe, quando eu comecei a sonhar, eram 3 horas da manhã. Eu tava indo de carro, na minha caminhonete, na nossa caminhonete com o Júlio. E eu tava pra quem mora aqui, gente, vai entender o lugar onde é. Eu tava na rua 15 de novembro, chegando na igreja. Pra quem conhece o Poké Beach, na hora que eu passei o Poké Beach, eu tava dentro do carro com o Júlio, o Joaquim não estava com a gente. Aí, quando eu olhei assim, eu não vi o Júlio do meu lado. E o carro bateu na esquina, no muro que tinha uma creche, que agora estão fazendo um prédio ali. E o carro bateu ali naquele muro e o Júlio não estava do meu lado. Aí eu fiquei perguntando, cadê o Júlio? E a igreja do outro lado da rua, tava chegando na igreja. Aí, do nada, tudo começou a ficar cinza, escuro, sabe? E eu comecei a procurar o Júlio dentro do carro e eu não tava achando, eu ficava olhando pros lados, ficava olhando. E não tinha quase ninguém na rua. Não tinha ninguém na rua, não via ninguém na rua. Aí eu olhei pro assento do Júlio, quando eu olhei o assento do carro, do volante,
Eu apalpei assim o volante do lado, a cadeira, e, e minha mão enfiou dentro da cadeira, num buraco negro. E eu tentando apalpar a poltrona do carro. Só que eu não apalpava. Minha mão enfiava lá dentro. Era como se fosse uma escuridão densa, sabe? Minha mão chegava a afundar. Minha mão afundava na poltrona. E eu só via uma escuridão e o carro já estava escuro. Nisso eu saí do carro devagar, porque eu fiquei assustada, estava muito assustada. Aí eu saí do carro e comecei a andar, voltando, como se estivesse voltando a 15 de novembro. Aí eu comecei a andar. No que eu ia andando, eu ouvia, né? Pessoas gritando de terror, de horror, pedindo socorro. E eu, assim, naquele pensamento, comecei a pensar várias coisas, né? Eu já tinha pensado o que eu imaginava, que tá todo mundo imaginando e agora. E tava tudo fechado. E eu não via ninguém na rua, não conseguia ver ninguém na rua. Quando eu cheguei na esquina, onde tem uma pizzaria ali, tem um lava-jato, eu vi 3 pessoas vindo correndo, desesperadas. Uma segurando uma bicicleta e 2 pessoas correndo. Eram 2 rapazes que estavam voltando da praia, desesperados. Aí, daqui a pouco, chegou mais 2 pessoas. E essas pessoas me viram e elas começaram a me perguntar como se eu fosse a responsável pelo que está acontecendo. E eles começaram a me perguntar, gritando, eles gritavam muito, eles gritavam apavorados. E o tempo tinha mudado, o clima tinha mudado, tudo tinha mudado. Estava caindo aquela névoa, aquele pó, como se tivesse acabado de cair, fogo, sabe? É uma cinza, quando tá pegando fogo, aí não cai uma coisa cinza. Era aquilo que estava caindo. E eles me perguntavam, ficavam gritando, me perguntando o que aconteceu, e eu não conseguia falar com eles. E eles ficavam me perguntando até eu falar. E eu tive que falar. Eu não estava querendo acreditar, porque eu não estava sentindo nada. Eu senti ali na hora, no momento que eles estavam me perguntando, eu senti eles me perguntando como se eu tivesse já formulando as respostas para mim. Que Jesus tinha voltado. E eu fiquei, porque o Júlio não estava no carro. O Júlio sumiu do carro. E Jesus tinha voltado. Aí aquelas pessoas começaram a me perguntar o que tinha acontecido, desesperadas, perguntando desesperadas. E eu não queria falar o que era, porque eu não estava sentindo o Espírito Santo na minha vida. Eu senti na hora, eu estava sentindo tudo na hora. Eu estava sentindo angústia. As pessoas aqui na Terra ainda não sabem o que é sentir angústia. Às vezes as pessoas falam, sabe? Mas eu senti. Eu no sonho eu consegui sentir o que é angústia. O que realmente é tristeza. O que realmente é pavor. O ser humano aqui na Terra ainda não sabe o que é isso. Por mais problemas que as pessoas já passaram. Quando o Espírito Santo não estiver mais aqui, gente, aí é que a gente vai saber realmente na íntegra o significado dessas palavras. E aquilo
eu veio um desespero terrível na minha vida. Eu não estava entendendo, porque eu fiquei pensando assim, eu vivi a vida toda na igreja, e eu fiquei, o Júlio foi, eu fiquei. Aí, gente, eu tive que falar com eles. Aí eu fui abrir a minha boca e consegui falar. Eu falei, Jesus já voltou. E nós ficamos. Aí eles saíram desesperados. E eu vi eles indo embora desesperados pela rua, gritando, gritando, gritando horrores. Eu via famílias das janelas, gente, gritando de terror. Todos desesperados, as famílias desesperadas. Dava pra ouvir os gritos de terror, de pavor das pessoas. E aí eu fiquei tão desesperada, mas eu fiquei quieta, fiquei muda. Me segurei, fui andando de volta pro carro. Aí eu via a igreja estava aberta. A igreja estava aberta, porque estava quase na hora do culto. E eu vi que eu fiquei, e eu estava desesperada. Eu tive essa experiência de saber o que é pavor, o que é agonia, o que é tristeza, angústia. Meus queridos, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, muda de vida. Aproveita isso, porque depois não tem volta. Não vai ter volta. E a minha experiência foi essa. Só que eu pensei nisso tudo na hora. Eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz pra me ficar? O que eu fiz pra me ficar aqui? Sendo que eu fui na igreja a vida inteira. Eu sempre fui uma serva, ficava pensando assim. Mas assim, depois eu fiquei pensando, gente, por que aquelas pessoas estavam me obrigando a falar isso? Estavam me obrigando, perguntando pra mim, me obrigando a falar, como se eu fosse a responsável de saber alguma coisa. Aí eu olhei pro carro. Eu olhei pro carro de volta e fiquei olhando pra dentro do carro. E o Júlio não estava lá. Realmente o Júlio não estava lá. Eu abri a porta. Eu falei assim comigo: eu vou entrar dentro do carro para ver se acontece alguma coisa. Irmãos, meus amigos, para quem tá me assistindo, quando eu abri a porta do carro, desculpa, gente, vou terminar de contar. Quando eu abri a porta do carro, eu entrei. Na hora que eu entrei, que eu bati a porta do meu carro, eu tava batendo a porta do meu quarto. Essa porta aqui. É como se eu tivesse chegado de lá. Eu entrei na porta do carro, eu entrei do meu lado, que eu bati a porta, eu tava batendo essa porta aqui. E assim que eu bati a porta, eu via eu entrando dentro de mim, deitada na cama. Eu bati a porta, entrei dentro de mim. É como se fosse a minha alma entrando dentro de mim, no meu corpo físico. Na hora que eu entrei dentro de mim,
Eu abri os olhos. Tava tudo escuro aqui. Aí eu fiquei uns 5 minutos ou mais, com os olhos abertos, sem mexer nem o fio do cabelo. Nesses 5 minutos eu comecei a ter um ataque cardíaco. Me deu um ataque cardíaco. E eu me pulei toda. Eu fiquei toda empolada. Me deu empolamento como se eu tivesse tido uma alergia muito severa. Minha perna, minha coxa chegava a ter em alto relevo, ficava alto assim, aquelas placas vermelhas. E como eu tive ataque cardíaco, eu comecei a chorar e eu não conseguia chorar porque eu tava passando mal. Aí eu não tinha coragem de virar pro lado, com medo de não ver o Júlio. Porque ali eu tava real na hora. Eu fiquei com medo de olhar pro lado e o Júlio não tá e palpar minha mão. Eu comecei a chorar alto. Ele acordou. Quando eu ouvi a voz dele, eu comecei a chorar mais alto. Eu comecei a gritar. Acho que eu acordei até minha cunhada aqui, meus vizinhos. Eu chorei muito. Chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Eu tava passando mal, o Júlio achou que eu tava tendo um pesadelo. E não era um pesadelo, né, gente? Era mais do que um pesadelo. Ele foi lá pegar água pra me tomar. Eu não deixei ele sair do quarto. Aí eu demorei uma meia hora pra me contar a experiência pra ele. Porque eu tava chorando muito. E na hora que eu acordei, que eu via mesmo que eu tava em casa, eu sentei na cama. Eu queria falar pra todo mundo voltar pro Senhor. Eu queria falar pra todo mundo da igreja. E não deixar ninguém ficar sem saber dessas coisas. Então eu fiquei meio desnorteada, fiquei meio perplexa. E na hora que eu acordei, eu comecei a cantar aquele hino Bodas, que é o hino que nós cantamos na nossa igreja. Para quem não é da nossa igreja que tá aqui, você tá assistindo. Eu comecei a cantar alto. E eu queria sair. Do jeito que eu tava, de roupa de dormir, eu queria sair pelas ruas. Falar. Pra arrumar a vida deles, pra cuidar da vida espiritual, pra eles voltarem pro Senhor. E o Júlio olhou o horário, era 3h15. Então, 3h da manhã, para quem é servo de Deus, que conhece a palavra, sabe muito bem o que eu tô falando. 3h é o horário de densas trevas. Então, meus queridos, essa foi a minha experiência. De tantas perguntas que eu fiz pro Senhor, das indagações, os questionamentos, a minha experiência foi o seguinte: eu sei muito bem o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, desses meses pra cá, eu não esqueci um dia sequer desse sonho. Todos os dias eu lembro dele. Quando eu fico com raiva de uma pessoa, eu lembro desse sonho.
Até mesmo quando eu quero xingar, gente, quando eu quero falar alguma coisa errada, quando eu fico com raiva na hora, eu lembro do sonho. Ficou um temor tão grande na minha vida que mudou muitas coisas em mim. Às vezes as pessoas não sabem o que eu passo, a vida que eu tenho, os problemas. Só julgam, criticam, falam sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos aqui, para os meus amigos que estão assistindo aqui. Procure o Senhor e acerte a sua vida com Deus enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. Esses dias agora eu passei na 15 de novembro. Às vezes eu evito de passar ali, sabe? Mas tem hora que não tem como. Todas as vezes que eu passo ali, eu lembro do sonho. E esses dias eu passei lá e não tinha ninguém na rua. Tava do jeito exatamente o que tinha acontecido aquele dia. Não tinha... Com essa pandemia, as pessoas não estão saindo de casa. E tava tudo vazio, tava tudo fechado. Foi no domingo, acho que foi domingo passado. Não tinha ninguém passando na hora. Então, pra mim foi muito marcante. Eu não desejo esse tipo de sonho pra ninguém. Mas eu tô assim, me entregando aqui a vocês, compartilhando um pouco com vocês da experiência que eu tive, de falar o seguinte: acreditem na volta de Jesus, porque ela é verdadeira. Porque até isso eu tive dúvida, sabe? Eu que cresci na igreja, a gente fica vendo tanta coisa ruim acontecer nesse mundo. As profecias, irmãos, estão se cumprindo. Está acontecendo coisas. Está tudo escrito na palavra. E o que eu sonhei é verdade, vai acontecer. Os dias são maus, os dias são de trevas, e eu espero que vocês repensem junto comigo o que me aconteceu, tá bom? Então fica aí a palavra. Uma boa semana para todos. Espero que vocês reflitam no sonho que eu tive e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E para quem assistiu essa live aqui e não está na presença do Senhor, firma a sua vida com o Senhor enquanto é tempo, enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Que para mim foi o maior alívio do mundo. Eu senti isso. Que eu estava aqui ainda na terra e que Jesus não tinha voltado. Não é que eu não vou para o céu. Eu vou sim, eu creio nisso. Hoje eu creio. E eu tenho certeza disso. Isso serviu só de experiência para minha vida, para mim não duvidar de mais nada do que Deus está fazendo. Para mim, com certeza, foi esse o motivo. Não tinha outro. E eu espero que os irmãos e os meus amigos que estão aqui entendam o real motivo de, às vezes, você ter uma experiência, e eu, como nunca tinha contado isso para as pessoas, né, não tenho o costume de contar minhas experiências, fora outras experiências que eu já tive, mas nunca contei aqui, mas essa foi a mais forte que eu já tive até hoje, assim.
Mas depois eu vou responder as pessoas, os irmãos aqui. Quem quiser me fazer pergunta também no inbox, pode perguntar. E eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Que vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe a saúde de vocês, a família. E reflitam no que eu contei e passem para os seus parentes, para os seus amigos. Evangeliza, fala de Jesus para eles, enquanto é tempo, tá bom? Um beijo para todos aí. Obrigado por tudo.